honra de ter participado desses 90 anos do curso de Direito. O curso de Direito ele tem uma longa história e uma participação enorme em todos os segmentos da sociedade capixaba. Eu tive o prazer, a honra e a felicidade de passar no vestibular e entrei no curso de Direito da UFES em meados do ano de 1983. Era um período difícil, porque estava ali já para o final da ditadura e nós tínhamos alguns movimentos ocorridos nos anos anteriores, como foi o caso do retorno dos exilados. Nós tivemos uma lei, a Lei de Anistia Geral, que permitiu a liberdade de vários presos políticos, uma quantidade grande de presos políticos, e o retorno também de numerosos exilados. E todo esse movimento, já no ano de 1983, era no sentido de pleitear a reabertura política. Em 1982 nós tivemos um grande movimento de rua pelas eleições dos governadores. Em 1982 nós tivemos a eleição direta para governadores. O Espírito Santo elegeu o então deputado federal e radialista Gércio Camada. E esse movimento levou milhares de pessoas às ruas de Vitória, da capital, principalmente ali na área da Praça 8, onde se reunia as pessoas. Participavam de todo esse movimento de resistência a imprensa, havia um movimento cultural muito grande e também emergiram organizações sociais, como o MST, sindicatos, associações civis, e todo esse caldeirão era no sentido de pressionar a ditadura a redemocratização do país, a levar o país a uma redemocratização. Lembro bem que antes do movimento das diretas nós já tínhamos greves, as greves dos bancários, a greve dos metalúrgicos em São Paulo, a própria universidade, os professores, servidores, alunos, criaram um grande movimento de greve e uma melhoria da universidade pública e também pela reabertura política, pela redemocratização do país. A universidade foi um berço da criação de alguns partidos políticos, como o PT. O PT foi criado principalmente pelo movimento sindical nascido na cidade de São Paulo, mas encontrou apoio dentro das universidades, nos intelectuais oriundos da universidade, principalmente nos cursos de sociologia, filosofia, psicologia e outros, história, e outros, deram um grande apoio ao PT e ao PCdoB também, que era um partido, era um movimento que estava na ilegalidade, não podia se legalizar como partido político. Na época nós só tínhamos dois partidos políticos, a Arena, que era um partido da posição do governo, e o MDB, que era um partido que aglutinava pessoas de várias posições ideológicas, porque era o único partido que fazia uma certa oposição à ditadura, uma oposição consentida pela ditadura. Então esse movimento cultural, esse movimento dos sindicatos, esse movimento surgido dentro das universidades e o próprio MST que se organizava, a igreja também teve uma importância muito grande, levou ao grande movimento que nós chamamos de diretas já, em que em 1984 a população saiu às ruas, os jovens, idosos, estudantes, bancários, o pessoal da classe artísticas, músicos, pessoal do teatro, cinema, enfim, e levaram mais de 1 milhão de pessoas em São Paulo e também no Rio de Janeiro, que era onde se tinham os dois maiores polos de resistência. Então esse movimento das diretas já foi muito vivo dentro das universidades, nos centros acadêmicos, no diretório acadêmico e etc.
e esse movimento culminou com uma eleição ainda indireta do primeiro presidente civil depois de 21 anos de ditadura. E era com a eleição do Tancredo Neves, e tendo como seu vice o José Sarney, encheu a nação de esperança. Mas também nós tivemos um grande trauma, já que no dia 14 para o dia 15 de março de 1985, o Tancredo Neves foi submetido a uma cirurgia de emergência e não pôde tomar posse como primeiro presidente civil do país após 21 anos. E havia todo um receio da ditadura, dos militares não permitirem a posse do primeiro presidente civil depois desse período aí de ditadura. Mas por intermédio de um arranjo político foi permitido que José Sarney tomasse posse. O então general, o presidente Figueiredo não compareceu à posse para dar posse ao José Sarney, e a partir de março de 1985 oficialmente terminou a ditadura, né, do país. Mas havia ainda um grande ranço, porque todo o ordenamento jurídico estava presente, ele foi construído pela ditadura. Nós tínhamos uma Constituição Federal imposta pela ditadura, várias leis impostas pela ditadura, e todo esse marco normativo precisava sofrer uma transformação para que, de fato, a sociedade brasileira pudesse respirar aí os novos ares da democracia. Isso não podia ser feito de um dia para o outro. E essas mudanças careciam de uma eleição de um novo Congresso Nacional, 1983, 84 até 85, eu participei de uma eleição para o centro acadêmico do curso de Direito, e nós utilizamos, o nome da nossa chapa foram Novos Tempos, utilizamos como mote ali uma música, né, do Ivan Lins, que exatamente falava desse período da ditadura, do período duro da ditadura, da esperança da população brasileira de superar esse período, né? E essa chapa ela foi vencedora para o CA, participamos ali ativamente do CA, e os direitos tiveram uma participação ativa em todo este movimento de renovação em todas as áreas da sociedade brasileira. Esse processo de eleição, que foi uma eleição indireta do novo presidente, do presidente civil, ele também trouxe grande frustração, porque logo em seguida nós tivemos uma inflação extremamente alta, uma hiperinflação no governo do José Sarney, e essa frustração tomou conta do país, greves gerais por todo o país, né? A greve mesmo do setor bancário, ele criava um impacto muito grande na sociedade. Mas, por outro lado, nós tivemos também a eleição dos deputados e senadores para a Assembleia Nacional Constituinte. E isso, de certa forma, renovava a esperança da sociedade, porque se vislumbrava uma nova Constituição que poderia ser levada para essa carta, né, magna, esse instrumento normativo que é de extrema importância para a sociedade, toda a esperança para o povo. E ali a sociedade começou a discutir, também por intermédio dos movimentos sociais, o que deveria constar na nova Constituição. E a universidade participou ativamente desse movimento, com propostas, se reunindo com os deputados e senadores eleitos para a Assembleia Nacional Constituinte. Esse movimento ele foi vivo dentro da universidade, e foram criados grupos de trabalhos com professores e alunos do direito participando ativamente, até que em 5 de outubro de 1988 foi promulgada a nova Constituição. Eu me formei na universidade, eu colei grau na universidade em 16 de setembro de 1988. E 5 de outubro de 1988 entrou em vigor
a nova Constituição, praticamente menos de um mês depois. E aí estudamos, né, pela Constituição antiga, e menos de um mês depois de formado, entrou em vigor a nova Constituição. Essa nova Constituição ela não chegou a nos impactar profundamente ao aluno do direito, porque participou ativamente de toda a discussão da Assembleia Nacional Constituinte. E parte daquilo que foi levado para a Constituição Federal, nós tínhamos conhecimento. Não um conhecimento doutrinário profundo, porque isso é lógico que teve que ser amadurecido com o tempo, com a própria Constituição Federal. Como nós não podemos esquecer que, como nós passamos num período aí difícil, que foi o período da ditadura, o curso de Direito foi muito impactado, porque os professores não puderam sair para fazer seus doutorados, seus mestrados, ter aí uma renovação no conhecimento, uma abertura no seu conhecimento, e era raro um professor da universidade com um curso de mestrado, um curso de doutorado e etc. Quase todos os professores do curso de Direito só tinham ali a graduação e sua prática, sua vivência como juiz, como promotor, como advogado conhecido da sociedade capixaba. Então esse é o corpo de professores da Universidade Federal do Espírito Santo, um ou outro com um curso de especialização. Aí depois da abertura política, e aí sim se permitiu alguns professores saírem, né, para fora do estado ou para fora do país para essa qualificação. Isso permitiu também uma ampliação do conhecimento da universidade. Fiquei um tempo fora da universidade e depois retornei por volta do ano ali de 2001, 2002, como professor concursado do curso de Direito, né, da Universidade Federal do Espírito Santo. E era um outro curso de Direito. Já não era mais aquele curso de Direito que eu me graduei. Eram professores com mestrado, com doutorado, com uma outra visão do país. Boa parte daqueles professores que foram meus professores já tinham se aposentado na universidade. Alguns outros eram contemporâneos da minha época como um aluno, e aí se percebia uma renovação completa do curso de Direito, inclusive dos alunos. Já estavam presentes as cotas, já se percebia um maior número de alunos de escolas públicas, o perfil do aluno do curso de Direito mudou. Quando eu fiz o curso de Direito na universidade, a maioria dos alunos queriam ser somente advogados, só pensavam na advocacia. Já depois, quando eu voltei como professor, os alunos pensavam em concursos públicos, né? Porque teve um pool aí de concursos públicos, com bons salários, etc. E isso atraiu, é natural que tenha atraído o aluno de Direito. Mas o mais importante é que o nosso curso de Direito ele evoluiu em qualidade. Hoje o nosso curso de Direito ele é um curso com uma ótima qualidade de ensino. Óbvio que tem coisas que ainda pode ser melhorada, que pode ser aperfeiçoada. Por exemplo, eu ando por esse Brasil inteiro, em decorrência da minha outra atividade profissional. E em todos os estados do Brasil que eu vou, eu encontro ex-alunos do curso de Direito, em todas as áreas do Direito, nas áreas públicas, na área privada como advogados atuando nos tribunais superiores, advogados que se instalaram em outros estados, e todos eles, quando encontram comigo, falam da universidade com muito carinho, né? Falam do corpo docente com muito carinho. O nosso curso ele tem conseguido bons resultados nos exames da Ordem dos Advogados, nos concursos públicos, para todas as áreas. Nós temos ex-alunos como professores na universidade, em outras universidades públicas e privadas do país. Então,